Vamos fazer a nossa primeira reunião com o cliente. Ganhamos a licitação, a sua empresa vai executar o serviço, vai ser a responsável por fazer a gestão do serviço médico naquela unidade e antes de qualquer coisa você vai ter uma primeira reunião para sentir as dores do cliente. E aqui a gente tem dois tipos. Uma primeira reunião num serviço que acaba de ser terceirizado, aquela unidade nunca foi, era gestão pública direta, ou uma primeira reunião para um serviço que já tem uma gestão privada e você está trocando de empresa. Então vamos à primeira opção. Você chega num cliente, você vai conversar com o gestor, onde é um serviço que está sendo terceirizado. Para as duas partes é um problema, mas para o cliente é uma dor maior, porque se houve a necessidade da terceirização, significa que não estava sendo possível executar aquele serviço com gestão pública direta. E quais receios ele tem? Porque normalmente são serviços longos que vinham sendo executados por gestão direta há 20, 30 anos e o que vem acontecendo, menos profissionais concursando, não foi possível executar. Para esse gestor, a dor dele é o receio dos profissionais que irão entrar naquele serviço, que não conhecem a logística do lugar, que não tem vínculo com nenhum dos outros profissionais que ali atuam, ou nem com os médicos de outras especialidades, nem com a equipe de enfermagem, nem com a equipe administrativa. Então é hora de você ouvir mais e falar menos. Não se venda demais. Ouça a dor. Mostre para ele que você tem a intenção de juntamente trabalhar junto para solucionar aquele problema. Ou seja, para que o que ele enfrenta hoje de queixas por falta de profissional, de não condições de dar um atendimento adequado para os pacientes, que você tem com a intenção solucionar esse problema atuando em parceria. É essa a palavra. Eles precisam saber que nós seremos parceiros, porque nós seremos cobrados, mas você precisa criar um primeiro vínculo. E se for o contrário, você ganhou a licitação, uma instituição que já é terceirizada. Por um lado é mais fácil, o serviço já está acostumado com a terceirização, já está acostumado com aquelas pessoas que não entraram com eles num concurso, que não estavam lá há anos e já sabe como funciona. Mas a sua postura é a mesma. Você vai ouvir a dor, entender o que aconteceu de falhas anteriores, que está sendo um problema para o hospital, porque você precisa assimilar isso para encontrar caminhos de solução. Então, se você ouvir de um gestor que a empresa anterior não dava atenção, não era presente, quando era chamado para solucionar um problema não tinha uma pronta resposta, porque veja bem, vocês irão enfrentar problemas que nem sempre são solucionáveis da maneira que o cliente quer, mas você precisa mostrar que está procurando um caminho. E isso não acontece, né? Tem gente que se isenta de ir lá, de conversar, porque sabe que aquele problema não tem solução, mas tem que ser o contrário, você tem que ser verdadeiro e trazer para si o gestor e mostrar que a intenção é caminhar juntos e encontrar a melhor solução para aquela problemática. Apresente-se dessa forma, não se venda, não fique fazendo propaganda, porque você não sabe o que está por vir. Você prevê, fez a visita, fez um estudo, mas a prática, a vivência pode mostrar detalhes que você não está pronto ainda para receber ou que você não tinha ideia do que poderia acontecer. Ouça, escute, sinta a dor do cliente, crie vínculo para que a sua execução e os problemas que virão com ela sejam minimizados. O maior exemplo deles é o seguinte: você vai montar um serviço, então você imagina que um hospital não tinha UTI e abriu uma licitação, porque os médicos da UTI todos foram aposentando, não teve concurso, não tinha, mas a demanda é grande por aquela unidade. Então você ganhou, são 20 leitos de UTI adulto, você precisa colocar uma equipe profissional. Mas você está entrando com a equipe médica e a enfermagem é toda pública, seja prefeitura ou estado. Problema enfrentado: embate entre profissionais terceirizados e profissionais de gestão direta. Como resolver isso? Começa a ter um embate. Aquele profissional concursado tem um modus operandi diferente do que chegou terceirizado e está causando problema entre a chefe da enfermagem e o coordenador médico. É um problema que surgiu. É um problema que o gestor já sabe que a chefe da enfermagem é um problema, mas ela vai continuar lá com você. Como resolver? Primeiro, ouça essa dor que ele tem com esse profissional e já
vai preparando o seu coordenador que ele vai enfrentar um problema que ele precisa ter um jogo de cintura, não pode ser um embate, porque já era um embate antes. Esse problema você tem que livrar de você. Você precisa minimizar, você já sabe que vai encontrar. Novos virão, mas os que já existem, você tem que ir encontrando na sua cabeça soluções para minimizá-los. Problemas, por exemplo, quando você monta um pronto-socorro de uma especialidade só. Então é só a clínica médica. E todas as outras especialidades são concursadas e não deixam o médico deitar na cama ou não ajudam para mostrar onde é que prescreve, aonde que solicita um exame. Problemas grandes. O gestor sabe que os funcionários dele são assim e você vai ter que enfrentar. Um exemplo de solução. Primeira coisa, vamos chamar os chefes das equipes para conversar, sentarmos todos juntos. Você pode se apresentar para todos e se colocar à disposição para trazer problemas. E mais uma vez, você não vai ouvir só a dor, então, do diretor do serviço. Você vai ouvir a dor de todos os chefes de equipe. Queixas que eles possam trazer. É um problema? Esse é um problema. Então vamos chegar a uma solução? Eu converso com os meus, você conversa com os seus e nós vamos tentando integrar, porque existe uma fase de implantação e a fase de integração, onde os profissionais possam se conhecer. E você vai sempre trazer a questão de que os seus são novos, eles estão conhecendo, eles precisam de ajuda e estão dispostos a receber ajuda. Então, a melhor das soluções é unir as partes, né? Vamos fazer o que é mais importante passar, que você está entrando como terceirizado, mas a partir daquele momento você passa a integrar o serviço, a fazer parte dele. Não é aquela equipe, é a equipe do Hospital X. Todos têm que ser a mesma equipe, não importa qual o seu modo de contratação. Espero que tenha ajudado. Muitos outros problemas podem surgir. A gente vai ter um tempo para discutir bastante sobre isso. Eu aguardo problemas que vocês enfrentaram, dúvidas e sugestões. Clica no link para poder acompanhar os outros vídeos e entender a sequência para a gente poder mais para frente fazer um só pelos problemas enfrentados por todos. Até logo!